Olá pessoal, eu sou a Paty, também conhecida como Nhoiorquina. Moro em Nova York, faço roteiros personalizados, faço walking tours e eu tô aproveitando então esse período de quarentena para filmar uma série de vídeos sobre a minha vida, a minha novela. Eu sou protagonista da minha própria história, vocês estão aqui me assistindo, me acompanhando, tá sendo muito bacana. Quem não assistiu aí nos outros episódios, volta no meu canal. Eu tenho contando a primeira vez que eu vim para Nova York, como eu conheci meu marido, meu first date. E esse quarto episódio, ele vai ser um pouquinho diferente, ele não vai contar sobre o meu relacionamento, mas ele vai contar um pouquinho sobre mim, porque eu acho que é importante eu ter um episódio falando sobre a ansiedade. Então, quando eu parei o meu terceiro episódio, eu tava contando sobre o meu first date e durante o meu first date eu tive uma crise de ansiedade. Eu passei mal, vomitei e voltei pro Brasil, porque eu tinha que voltar pro Brasil mesmo, tinha acabado as minhas férias. E chegando aqui, eu tava passando muito mal. Então, a princípio, eu não sabia o que eu tinha e eu pensei que eu tinha pego talvez uma intoxicação alimentar, né? Porque era o mesmo tipo de sintomas que uma intoxicação alimentar. Eu ficava enjoada e ficava vomitando e tal. Só que passaram alguns dias e eu não estava comendo, não estava melhorando, eu acabei tendo úlceras. Por quê? Porque eu estava vomitando bile o tempo inteiro, sem comer, e eu tive que ter sido internada. Eu sou paulista e então eu fui parar no Einstein por 9 dias. Então eu fiquei uma semana no hospital e os médicos, eles estavam tentando tratar os meus sintomas físicos. Então eles estavam me dando remédios de enjoo fortíssimos e eles estavam me dando remédios para úlcera, para úlceras, não, eu não sei editar, vai ficar isso mesmo. Pra úlceras, pra Gente, não tô fazendo tipo... Gastrite. Pronto. Bom. E então eu tava tomando esses remédios, mas não tava resolvendo, gente, porque o meu problema, ele não era físico. O meu problema era psicológico, o meu problema era psicossomático. Eu tinha uma doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? Uma doença psicossomática é uma doença em que você tá tendo sintomas físicos, por exemplo, uma dor de barriga, enjoo, palpitação, falta de ar, taquicardia, qualquer um desses sintomas, só que ele não tá relacionado com um problema físico teu. Ele tá relacionado com um problema psicológico teu. Então, a minha mente estava controlando o meu corpo. A gente estava muito preocupado, porque chegou um ponto em que os médicos não sabiam como solucionar o meu problema. Eu não sabia o que eu tinha. Eu comecei a ver os meus pais desesperados, sofrendo, chorando todos os dias. Eu entrei numa depressão profunda. Eu pensei, naquele momento, eu não vou sair dessa, eu não sei como sair dessa, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não consigo controlar o meu corpo e eu não consigo comer e eu não sei como sair dessa. E vendo o desespero dos meus familiares, dos meus amigos, eu comecei a me fechar. Eu fingia que eu tava dormindo o tempo inteiro. Eu fechava os olhos na cama do hospital e fingia que tava dormindo. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria me comunicar com ninguém. E eu tava esperando minha hora chegar, gente. Eu tô até ficando meio triste falando, porque realmente era isso que eu tava fazendo no hospital. Eu tava esperando a minha hora chegar, porque eu não sabia o que fazer. Até que, depois de uma semana, a minha mãe teve a brilhante ideia de chamar para o hospital um psiquiatra. Dr. Milan. Dr. Milan
salvou minha vida. Obviamente, quando veio o Dr. Milan pro hospital, eu estava naquela fase, eu nem vi que ele chegou no hospital, eu vi que chegou médico, porque chegava médico o tempo inteiro, mas eu tava fingindo que eu tava dormindo o tempo inteiro, eu não queria falar com ninguém. E aí, então, o Dr. Milan colocou junto com o meu coquetel de remédios para enjoo, para gastrite, para úlcera, ele tacou junto com esses remédios um ansiolítico antidepressivo. E esse remedinho, ele foi um remédio milagroso para mim, porque no dia seguinte, eu não sabia que eu estava tomando um ansiolítico, mas no dia seguinte eu abri meus olhos, eu estava muito machucada ainda, eu tava com muita dor no estômago, porque eu destruí meu estômago, né? Mas eu falei, olha, eu tô com fome, eu vou tentar comer, eu quero tomar um banho, eu quero ir para casa. E mesmo se passando mais de 20 anos desde que esse dia aconteceu, eu me lembro do olhar do meu pai e da minha mãe, porque eu basicamente ressuscitei nesse dia. Foi um pouquinho difícil esse processo, porque eu realmente tinha destruído mesmo meu estômago e comer era doloroso para mim, porque eu tava tudo atacado, tava tudo comido pelo ácido, né, da bile que eu tava o tempo inteiro passando mal. Mas pouco a pouco eu fui me recuperando, tomei o meu ansiolítico, hoje eu tô de alta, não tomo mais ansiolítico, ele fica na cabeceira da minha cama, para caso de necessidade. Eu tive outras crises de ansiedade durante o meu processo, que eu vou contar um pouquinho para vocês, mas essa foi a minha pior crise de ansiedade. Depois que eu comecei com os ansiolíticos, eu também fiz muita terapia. Então, se você é uma pessoa que sofre de ansiedade crônica ou depressão, você precisa de um remédio e você precisa fazer terapia. A terapia, ela vai te ajudar a você se libertar do remédio. A terapia vai fazer você entender o que está causando essa ansiedade, entender quando o teu corpo está começando a ficar ansioso e você começar a perceber o que causou isso, como evitar isso, como controlar isso. E então, se você sofre disso, principalmente agora nesse momento, que a gente tá num momento bem crítico, então achei bem importante eu fazer esse vídeo hoje para vocês, é para procurar um profissional de saúde, procure um psiquiatra, faça terapia, tem cura e não é frescura, é uma doença e você tem tratamento. Nem sempre o remédio que você vai tomar para ansiedade ou para depressão vai funcionar, que nem para mim funcionou na hora. Eu tive muita sorte, muita sorte. Às vezes a gente precisa ficar trocando de remédios para até encontrar o remédio que vai funcionar para vocês. Eu tive muita sorte de ter encontrado esse remédio na lata, foi o que funcionou pra mim. A gente vai para cenas do próximo capítulo, mais leve, garanto que o próximo vai ser mais leve, o nosso capítulo 5, e entra no meu Instagram, se inscreve no canal, fala o que você achou, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, anota aí e até o próximo.